O que os irmãos da chamada Igreja de Cristo no mundo, o que eles são na verdade? Eles são cristãos mesmo? Ou seja, eles seguem a fé cristã genuína, a fé do novo pacto. Tá? Quando eu falo de fé, eu falo da única fé que existe. É a fé revelada na nova aliança por meio do único evangelho, que é o evangelho da graça. Então, os irmãos que se dizem filhos de Deus, que dizem participar da igreja, ou que dizem ser igreja, eles são cristãos ou eles são judeus do ponto de vista religioso? Isso é uma observação importante. E você que está começando agora na graça, amado, você que está chegando agora de pouco tempo, ou de repente esse estudo você está assistindo ele agora, é o primeiro estudo em graça que você está tendo a oportunidade de acompanhar. É bom você raciocinar sobre isso. Você que hoje está em uma denominação dita cristã, uma religião qualquer, ou você é pentecostal, ou você é tradicional, ou batista, ou presbiteriano, ou sei lá, adventista, são muitos segmentos, né? Ou você é neopentecostal, ou você é católico. Será que na verdade você, pensando, né, que seguindo essas religiões você é um cristão, será que na verdade você não está sendo um judeu sem saber? Isso é uma observação importante. Muitos irmãos, graças ao bom Deus, têm se achegado ao nosso trabalho, estão nos escrevendo, estão se dizendo maravilhados pela graça, com muitas dúvidas. Isso, o que é natural, ter dúvidas, tá? É absolutamente normal. Você ter contato com a palavra da graça, principalmente você que é um religioso, né, que acompanhou aí a religião durante muitos anos, há muitas fortalezas na sua mente, muitos entendimentos, muitas heresias, né? E de repente você se depara com uma palavra em graça e realmente ela é impactante e surgem aquelas dúvidas. Mas é muito bom você parar para raciocinar. Se você hoje ainda não estando em graça ou está começando agora na graça, se você até hoje não foi na verdade um judeu, entende? Um judeu, ou seja, alguém que seguiu a religião judaica. Ou se você é cristão de verdade. Vocês podem notar aqui no primeiro versículo, o Paulo chamando a atenção de Pedro e dos demais ali da circuncisão, o Paulo observou que eles não estavam andando conforme a verdade do evangelho. E aí o Paulo enfrentou Pedro na cara. E o Pedro, abençoados, ele era um homem considerado como uma das colunas ali, né, da mensagem do Messias, né? Pedro era considerado um dos líderes ali, e muitos seguiam, né, o que Pedro falava, o que Pedro falava, né, e caminhavam com ele e ouviam as suas palavras. E o apóstolo Paulo, mesmo sendo um apóstolo que veio posterior, ele teve esse... eu diria até essa ousadia, né? Mas por que Paulo teve essa ousadia? Por causa do peso do que Paulo conhecia. Entende? A revelação da graça era algo, como nós sabemos, tremendo, né? É o evangelho eterno, o evangelho da palavra da cruz, sabe? Então o Paulo tinha noção do seu chamado e ele viu que o que Pedro e os demais estavam fazendo, na verdade, não era algo correto. Entende? Primeiro, eles estavam fazendo aqueles que não eram judeus, ou seja, aqueles que não eram israelitas e que estavam ouvindo falar de Jesus, do Messias e tudo mais, eles estavam sendo enredados a viverem como judeus. E aí Paulo observou essa hipocrisia, no caso aqui de Pedro, por quê? Porque Pedro, além de estar fazendo, né, cometendo esta falha de fazer os gentios viverem como judeus, ele mesmo, Pedro, não vivia. O que caracteriza o quê? Uma hipocrisia. Então Paulo teve essa ousadia de chamar a atenção de Pedro perante todos, inclusive, porque Paulo observou essa hipocrisia do Pedro. Vamos ler. 2,14 de Gálatas. Mas, quando eu vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro perante todos: se tu, sendo judeu, Pedro, você é israelita e você tem um chamado como israelita de cumprir a lei judaica, ou pelo menos tinha antes da cruz, né? Você vive como gentios, ou seja, você não vive plenamente a lei. Você vive como um gentio, como alguém que não segue a lei. E não como judeu, como que você então obriga os gentios a viverem como judeus? Isso, amado, é uma coisa tremenda, né? E isso é o que ocorre hoje.
O povo do Senhor, a chamada igreja, na maioria dos casos aí fora, no meio do sistema religioso, eles são chamados a viverem como judeus, ainda que pensem que não. Porque, na verdade, as chamadas denominações, as igrejas, né, entre aspas, elas se dizem cristãs, dizem pregar Jesus e falam de Jesus de fato. Tem lá cada uma a sua abordagem sobre Jesus, mas no fundo, eles colocam o povo para cumprir obras da lei disfarçadas de obras da graça. Entende? E o problema é que quando você é colocado a viver como judeu, quando você cumpre um requisito da lei, você está comprometido a cumprir todos. Entende? Você cumpriu existe uma obrigação para cumprir todos os requisitos da lei. Ou seja, se você é obrigado a cumprir todos os requisitos das obras da lei, você é judeu. Entende isso? Porque o judeu, antes da cruz, tinha esta obrigação de cumprir os mandamentos, entende? Aqueles que seguiam a religião judaica, eles tinham o compromisso, antes da cruz, de seguir os mandamentos. Ainda que nenhum ser humano, de fato, tenha conseguido cumprir a lei como ela deveria ser cumprida, né? Somente Jesus cumpriu, e Jesus cumpriu o espírito da lei. Entende? Ele cumpriu o que realmente precisava ser cumprido, né? Jesus não chegou a cumprir todos os mandamentos de homens que havia na lei, né? Ele cumpriu o que tinha que ser cumprido. Tá? Então ninguém, na verdade, cumpriu a lei de fato e de verdade. Ninguém tinha essa capacidade, né? Mas antes da cruz, os judeus tinham chamado a viverem como eles eram, judeus, né? Só que depois da cruz mudou. Iniciou-se, então, o tempo da graça de Deus. Então o chamado mudou. O povo de Deus, como igreja, não tinha mais que viver como judeu. E isso, amado, não era só para os gentios, não. A gente já vai ver isso aí, tá? O chamado a viver como judeu não era nem para os judeus e muito menos para os considerados gentios, tá? E eu quero fazer também mais uma ressalva em relação a essa divisão. Entenda, amado, que para Deus não existe mais judeus e gentios. Do ponto de vista da carne, isso acabou. Mesmo porque o nosso Adão, a carne já morreu, ela morreu na cruz para Deus. Tá? Então não tem mais essa questão de judeu e gentio, mesmo porque os israelitas, quando Jesus veio no ano 70, destruiu o templo e trouxe todo o juízo sobre Israel, o Senhor acabou com o chamado deles de serem povo de Deus. Eles perderam esse direito de serem povo de Deus. Antes da cruz, os judeus eram o povo de Deus segundo a carne, né? Os descendentes de Abraão segundo a carne, tá? Só que quando Jesus veio, ele trouxe o juízo e acabou o privilégio do povo chamado de israelita, os hebreus, os judeus, no caso, né? Como eu disse, biblicamente isso se confunde, né? Ser judeu é quase ser um sinônimo de ser israelita. Esse privilégio que eles tinham de serem povo de Deus acabou ali. O povo de Deus, depois da vinda de Cristo, é a igreja. Tá? Na verdade, eu diria até depois da cruz. Só que houve um período de transição, né, onde os judeus ainda eram considerados, né, porque o templo estava de pé, aquela coisa toda que nós já estudamos, né, até que o juízo viesse, destruísse o templo. Então, aquele ritmo dos judeus continuava ali. Tá? Mas, na verdade, na cruz mesmo, o Senhor já havia acabado com essa história de judeu e gentio, porque a carne morreu. A pessoa é judeu ou gentio na carne. Mas uma vez que a carne morreu e a ninguém conhecemos segundo a carne, então não tem essa mais de judeu e gentio. Mas isso em especial depois do juízo no ano 70.